Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquada ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a parte final da história da Ford do Brasil. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. Para o mês de maio acontece o lançamento do novo Fiesta, ao qual seria o primeiro modelo da família do projeto Amazon, ao qual ficaria responsável a unidade de Camaçari, na Bahia. A Ford acreditava que essa linha poderia ser a ressurreição da marca e era um veículo bonito no conceito New Edge, e o novo Fiesta trazia grade mais recente que era aplicada ao Ford Ka, ao Ford Focus e ao Ford Mondeo. O veículo foi projetado sobre uma nova plataforma mais larga, ao qual era a plataforma que poderia ser utilizada para outras versões, como sedã, caminhonete, picape, minivan e SUV. Porém, dessas versões, apenas a sedã, a picape, que é a Ford Courier, e as demais acabaram ficando no papel. Na parte mecânica ele permaneceu a mesma, sendo um veículo de tração dianteira com 5 marchas, suspensão independente e com itens de segurança como ABS e airbags opcionais, podendo vir nas configurações de acabamento no caso a Personality E-Class, com 3 configurações de motorização, no caso Rocan de 1.6 de 98 cavalos, 1.0 aspirado de 66 cavalos e 1.0 Supercharger de 95 cavalos. Sendo assim o primeiro veículo nacional com a sobrealimentação por compressão mecânica, e no dia do seu lançamento, a Ford também apresenta a nova motorização 1.6 Flex Fuel, desenvolvido pela unidade de Taubaté. Sua versão antiga foi mantida no mercado na versão básica com vendas exclusivas pela internet, com um novo modelo tendo altos níveis de nacionalização, passando a ter 85%, dos quais 71% eram fornecedores instalados na unidade de Camaçari. O novo Fiesta foi um carro bem recebido pela imprensa especializada, que elogiou o seu desempenho e o seu acabamento, ao qual falaram que foi um prazer dirigir, com um bom desempenho na versão 1.0 Supercharger. Com isso, a Ford voltava a ter um modelo que atiçava a curiosidade por parte do consumidor. Para atender a alta demanda pelo novo modelo, a unidade de Camaçari foi obrigada a abrir um segundo turno. Ao ano de 2002 foi muito bom para a Ford por conta da versão básica do Ford Ka, que sua venda acontecia exclusivamente pela internet, ao qual poderia ser o mais completo com diversos pacotes de opcionais. Grande parte do sucesso do novo Ford Fiesta, cuja sua chegada foi coberta por campanhas publicitárias com foco no público mais jovem. Foi um modelo que fez um sucesso na América Latina, incluindo as versões a diesel para exportação, fazendo com que as exportações fossem acima da média, assim como a exportação de caminhões, onde a montadora fez sair do fundo do poço com um crescimento de 32,8% somando carros e caminhões. Para o início do ano de 2003, a Ford anuncia em janeiro o Ford Ka Action, contando com um acabamento mais simples com uma pegada mais esportiva. Em fevereiro seria apresentado o Ford EcoSport, o primeiro SUV de produção nacional e o segundo veículo oriundo do projeto Amazon. A sua concepção se deve ao projeto feito com base na Ford Courier ao ano de 1996, porém esse projeto ele foi abandonado e serviu como a base da criação para o EcoSport. O novo modelo tinha uma carroceria projetada nos Estados Unidos, com sua base no Ford Fiesta, mas pelo menos 50% das peças eram intercambiáveis entre os modelos. E. Opa. E o protótipo do veículo foi um sucesso na 22ª edição do Salão do Automóvel. O Ford EcoSport ele foi lançado na versão 4x2 com alto nível de nacionalização, com cerca de 95% com 3 motorizações disponíveis para o veículo, ao qual era 1.0 Supercharger, 1.6 Rocan e a motorização 2.0 de 143 cavalos mexicano. 3 opções de acabamento, no caso a XL com direção hidráulica, volante regulável, limpador traseiro
banco do motorista com regulagem de altura, XLS com trio elétrico, bagageiro no teto e ar-condicionado de série, e XLT com ABS, rodas de liga e para-choques pintados na cor da carroceria, não só os para-choques como os retrovisores. Com uma extensa linha de opcionais como airbag duplo, estofamento de couro, CD player, capa de proteção para o step, quebra-mato, protetor do cárter e estribos laterais. O modelo contava com um painel e cabines funcionais com vários porta-objetos, porém com um acabamento a desejar, onde os materiais de baixa qualidade foram utilizados, e foi um carro bem recebido, sendo outro acerto por parte da montadora. Segundo o teste 4 rodas de 60 mil quilômetros publicado na edição de agosto de 2005, o carro tinha um vão livre de 25,7 centímetros, o que permitia passar por vão de até 45 centímetros com um centro de gravidade elevado, ao qual não prejudicava a estabilidade do veículo, porém diversos pequenos defeitos foram pegos durante o teste. Mas nada assim que tenha afetado a reputação do veículo. Porém, não era só de automóveis que a Ford estava vivendo, porém ainda a linha comercial foi ampliada em março de 2003, sendo apresentado o cavalo mecânico Cargo C4331 Maxton, que contava com motorização Cummins de 303 cavalos, transmissão não sincronizada de 13 velocidades e capacidade de tração de até 43 toneladas. O modelo tinha suspensão pneumática e ar-condicionado de série, ao qual voltou a se orgulhar da nacionalização dos veículos produzidos, onde o C4331 tinha algo em torno de 98% das peças de origem nacional. E ainda foram apresentadas versões adaptadas para serviços de coleta de lixo com a série Collector, com modelos do Ford C815 VUC e o Ford Cargo 1722. Ainda no mesmo ano, a Ford apresenta a F250 cabine dupla no Brasil. Até então era um modelo que era só exportado para a Austrália, assumindo assim o cargo de maior picape do mercado nacional. Contava com 6,24 metros de comprimento, 6 bancos individuais, fazendo com que fosse incluída como veículo de licença C. Sua motorização era MWM de 4,2 litros e 180 cavalos, com 5 marchas e tração traseira, onde a relação do modelo convencional ao de cabine dupla foi alongado algo em torno de 90 centímetros. Por conta do peso adicionado pela cabine, sua capacidade de carga foi reduzida e poderia ser encontrada nas versões XL e XLT. No mês seguinte, na edição da Fenatran, foram lançados mais 3 caminhões, no caso o C815S, que era uma variedade do caminhão leve C815, com chassi mais longo, algo em torno de 4,30 metros de entre-eixo, com capacidade de 10% maior de carga. Ele era destinado para cargas urbanas volumosas e também foram apresentados os caminhões médios, o C2421 e C2422 Max Truck, com terceiro eixo de fábrica. Em um comunicado para o fim do ano, foi anunciado pelo presidente da Ford do Brasil, Maciel Neto, que recuperamos a autoestima de ser Ford. Ainda no mesmo ano foi necessária a implantação de um terceiro turno na unidade de Camaçari e a produção da unidade superava drasticamente a unidade de São Bernardo do Campo, com o Ford Fiesta e o Ford EcoSport sendo produzidos na unidade de Camaçari, sendo o maior sucesso da montadora. O faturamento das exportações subiu para 44%, onde poderia ter sido melhor se a matriz não voltasse atrás em seu acordo na compra de 40 mil unidades do Ford EcoSport, e foi alegado que o carro era pequeno para o mercado estadunidense. Desculpas, né? E para o mercado nacional, as vendas dos veículos de passageiro na linha comercial subiram acima da média do setor, em contraste com o baixíssimo aumento da produção nacional, com a Ford crescendo 37,5%. Em reconhecimento pelo trabalho de Maciel Neto, a matriz promoveu para presidente da América do Sul, cargo que ele acumulava junto com a filial brasileira. Ele foi o primeiro, um dos primeiros brasileiros a se destacar mesmo. Poucas mudanças para o ano de 2004, trazendo assim algo mais relevante com a adoção dos motores de origem nacional para o Ford Focus argentino, que tinha motorização de origem inglesa de 1.8 16 válvulas, uma nova grade, um novo console para o Ford Ka, e o Ford Escort deixou de ser importado devido à baixa vendagem ao ano de 2003, mesmo com planos de transferir a produção da Station Wagon para o Brasil.
Porém, essa ideia foi abandonada, devido à baixa venda, né? E no mês de abril do ano de 2004, foi apresentado ao mercado o Ford Export 4WD, que era um veículo de tração integral oriunda da japonesa Mazda, composto por um conversor de torque de acoplamento viscoso montado junto ao diferencial traseiro, onde o sistema permitia a distribuição variante do poder de tração de cada uma das rodas. Bloqueio no diferencial elétrico, que era acionado num botão localizado no painel, que poderia fixar uma relação de meio a meio sem reduzida. Contando com a motorização 2.0 de 143 cavalos a gasolina e com suspensão traseira independente, tipo Multilink, coisas do modelo 4x4 eram estribos laterais, faróis de neblina, lentes fumê nos faróis e a cor amarela, que era exclusiva para o modelo, com para-choques e molduras das janelas e os retrovisores na cor preta. A parte interna, eles contavam com partes prateadas e cinza fosco, com volante revestido em couro e bancos dianteiros com apoios laterais. Como itens de série, tinha ABS, direção hidráulica, na verdade, mil desculpas, airbag duplo, ar-condicionado, aparelho de som com CD player, trio elétrico e, como único opcional, era o revestimento em couro. Porém, existiam diversos acessórios para o veículo, que eram, por exemplo, um aerofólio, engate para reboque, protetor plástico do para-choque, bússola, um rack de teto e o protetor de cárter. O segundo lançamento mais importante da Ford no 23º Salão do Automóvel foi o Ford Fiesta Sedan, o terceiro veículo gerado da família Amazon, e ele chegou com o primeiro motor bicombustível da marca, com o motor Rocão 1.6 Flex, com 105 cavalos a gasolina e 111 cavalos a álcool. Por mais que a Ford tenha sido uma das primeiras a criar um protótipo de um motor Flex, ela foi a última a colocá-lo no mercado. Além do Flex, estariam disponíveis as duas unidades de 1 litro, aspirada e supercharger, desenvolvidas no Brasil sob a plataforma do Fiesta Hatch. O sedã trazia a mesma distância entre eixos, porém com um comprimento 29 centímetros maior, permitindo formar um grande porta-malas de 478 litros, e poderia ser ampliado ainda mais com o rebatimento do encosto dos bancos traseiros. Adicionalmente, havia um compartimento menor sob o piso mala para pequenos volumes. As versões eram First e Trend, e o carrinho veio bem equipado e um melhor acabamento do que o Fiesta Hatch. O Fiesta Sedan foi considerado o carro do ano em 2005 pela revista Auto Sport. O restante da linha também esteve presente no salão, mostrando o maior número de itens de conforto e acessórios, denotando a preocupação da montadora na melhoria do acabamento da família Amazon, no caso a valorização do K e os carros fabricados na unidade de Camaçari, na Bahia. Por exemplo, eles receberam um travamento automático das portas a 15 km por hora, temporizador de luz interna, iluminação no porta-luvas e porta-malas, e o K ganhou uma quinta versão, que era a GL Class, além da GL, Action e XR, atendendo diferentes perfis de consumidores, e o motor 1.6 Flex foi estendido para o Fiesta Hatch. Um pouco antes do salão, a Ford lançou o caminhão leve F350, equipado com a cabine dupla, e a picape F250 com capacidade de carga útil de 1.820 kg. Mostrado um ano antes na Fenatran, o veículo foi projetado para atender às necessidades específicas das empresas de energia e telecomunicações, importantes usuárias do Ford F350 que careciam de um maior espaço para transportar suas equipes de manutenção. Ao longo do ano de 2004, a Ford teve um crescimento de produção, porém com a participação de mercado de 12%, igual ao ano anterior, mas mesmo assim foi um resultado histórico, com 278 mil veículos produzidos para os 47 anos ao qual a marca era fabricante. Lembrando que antes disso eles eram montadora, eles montavam carros no Brasil e não fabricavam. O presidente acabou recebendo uma nova promoção, sendo convidado para uma das 30 vice-presidências corporativas da Ford Mundial, sendo o primeiro brasileiro a receber o cargo. Porém, por melhor que esteja, a tormenta estava no ar e o grupo de executivo de revendedores começaram a sentir necessidade de ter um carro de entrada, pois era uma categoria que concentrava mais da metade das vendas de veículos no território nacional. Porém, a matriz reagiu com a declaração do presidente Maciel Neto,
que era: a matriz me deu a diretriz de gerar lucro, carros baratos não davam lucro. E a estratégia da matriz traçou a filial brasileira foi que concentrasse nos carros pequenos, porém não os carros de entrada, e só voltasse a investir quando a ociosidade das unidades recuassem para abaixo de 20%. Como se não estivesse ruim, os impostos e novos cortes nos custos das fábricas e também problemas administrativos, inclusive tava com cortes no setor de publicidade, o que atrapalha a marca bastante. Ao mês de março de 2005, a montadora começou a trocar os motores a diesel dos caminhões da linha leve e médio por unidades eletrônicas, no caso o motor Cummins Interact 4 de 4 cilindros, com a finalidade de atender às novas normas de emissões. A montadora foi a última a se enquadrar na legislação federal e seus novos veículos tiveram a letra E antes do nome. A nova motorização com sistema de injeção de alta pressão Common Rail e geração eletrônico era 45% mais potente, com 170 cavalos e 30% mais torque. Custando em média 13% mais do que os antigos, os caminhões eletrônicos, segundo a empresa, sofreram alterações mecânicas no câmbio, transmissão, freio, de modo a garantir um maior desempenho e melhor também, né? Além disso, ganharam ar-condicionado de série, sistema eletrônico de monitoramento e diagnóstico de falhas, um novo painel de instrumentos melhorado e também o melhor isolamento termoacústico da cabine. Explorando a fundo o potencial da linha Cargo, foram lançados novos modelos que, sendo ao longo do ano, com duas versões 6x4, no caso C2831 e C5031, que eram evoluções do modelo 2631 com 303 cavalos de potência e nova caixa de 10 marchas, nova embreagem, eixo traseiro com árvore de transmissão e sistema de refrigeração reforçados. Segundo modelo era o cavalo mecânico 4331 Maxton, também com motorização de 303 cavalos e entre eixos de 3,76 metros, com capacidade de tração de 43,6 toneladas, com uma caixa de 18 velocidades, molas parabólicas nos dois eixos. Em outubro do mesmo ano, na 15ª edição da Fenatran, os motores eletrônicos chegaram para o resto da linha Cargo com a motorização Cummins Interact 6 de 5,9 litros, podendo gerar de 220 a 275 cavalos, ou ICS de 8,3 litros com 320 cavalos. Por conta da potência elevada, foi aumentada a nomenclatura de todos os modelos. Os modelos leve Ford F350 e F4000 receberam a nova motorização Cummins B e um motor derivado, que era o motor derivado do modelo anterior, com 150 cavalos. Porém, por conta dos ajustes e normas ambientais, foi reduzido para 120 e foram interrompidos os modelos F12000 e F14000 de forma temporária. Porém, acabaram por deixar de existir mesmo. Ainda temos o lançamento de um kit para picape Ford Ranger que eram importadas da Argentina para adaptação da motorização 2.3 a gasolina para o uso de gás natural, o famoso GNV. No meio do ano, o motor 1.6 Flex chegou para a EcoSport 4.2, que aliás já era líder de exportação da Ford, e também foi melhorado o isolamento acústico do carro. Acompanhando a moda das versões aventureiras de veículos comportados, foi criado um conjunto de acessórios para o Fiesta instalados nas concessionárias que era chamado de Trail, dando visual off-road para o veículo sem afetar em nada o seu comportamento no uso fora de estrada. Ainda o Fiesta foi oferecido um pacote esportivo, no caso ST. Por fim, a picape Courier na versão básica teve aumentado seu comprimento de caçamba para 1,81 metros e capacidade de carga para 750 kg. Ao ano de 2005, uma crise se instaurava na indústria automobilística estadunidense. Tal crise duraria até 2007, ao qual o quadro se inverteria, com prejuízo na matriz e lucro na filial brasileira. Em setembro daquele ano, Maciel Neto deixa a presidência da Ford do Brasil, porém continuando como responsável pelas operações na América do Sul, deixando o Brasil nas mãos de um norte-americano.
A unidade de Camaçari, que operava em 3 turnos, 6 dias por semana, ultrapassava a capacidade máxima, ao qual alcançava uma produção anual de 260 mil unidades, ou seja, 912 unidades diárias, chegando em junho, a unidade de Camaçari alcançou a marca de 500 mil veículos produzidos. O quadro de funcionários da unidade era algo em torno de 3.390 funcionários, que anteriormente era para ter 5 mil. Mas durante o período onde a Ford foi a caça de incentivos ao governo, e durante esse período relacionado entre 2003 e 2004, a produção da montadora elevou para 18%, contra a média nacional de 9,2%, e uma fatia de participação que cresceu para mais um pouco assim de 12,9%. Para completar o sucesso do ano, um veículo Ford F4000 da equipe patrocinada pela Ford, que era Autoliner, ou Autoliner, foi o vencedor do Rally dos Sertões do ano de 2005. O modelo F4000 foi novamente campeão do Rally dos Sertões nos anos de 2006 e 2007 com as equipes Autoliner e Território. Para o ano de 2006, começamos com o anúncio de grandes investimentos programados para o Brasil até 2011, dentre quais a aquisição da montadora cearense Troller e o desenvolvimento de produtos para o mercado nacional, enquanto a matriz comunicava seus planos de médio prazo para a América do Norte, ao qual resultou num corte de 44 mil funcionários e o fechamento de 14 unidades, diminuindo a produção de 26% dos custos em 6 bilhões até o ano de 2010. Em maio, no primeiro lançamento do ano, onde a picape Ford F-250 ganhou uma versão 4x4 com marcha reduzida, além de ganhar mudanças estéticas e mecânicas com novos faróis com lentes translúcidas e a grade e os para-choques que foram alterados, que poderiam vir cromados na versão XLT. Novo painel de instrumentos, motor Cummins Max Power de 3.9 litros e 209 cavalos e um novo painel de instrumentos com suspensão dianteira modificada para um eixo rígido com feixes de mola, aumentando para 2,50 metros com melhoramento no isolamento acústico da cabine, tanto acústico quanto vedação, né? E bancos individuais e o console central como opcional. Ao mês de agosto do mesmo ano, saiu o Ford Fiesta na versão hatch e sedã, com motorização 1.0 Flex, ao qual detinha a maior taxa de compressão do país, no caso 12 para 8.1, com a unidade desenvolvida em 73 cavalos na versão álcool e 71 cavalos na versão gasolina. Após o motor Supercharger ser extinto, porém com a chegada da 24ª edição do Salão do Automóvel, não foi apresentado grandes novidades, sendo a transmissão automática para o Ford EcoSport. O ano termina com luzes para a Ford, quando no primeiro semestre o presidente Maciel Neto pediu o afastamento da Ford para assumir a presidência de uma empresa brasileira de papel e celulose, e o mercado automotivo nacional esteve razoável, com forte sinalização de crescimento, apesar da valorização do real frente ao dólar. Foi bom para as exportações de caminhões, porém o estilo da Ford em matéria de administração voltaria a causar danos na filial brasileira. Afinal de contas, a matriz gostava de atrapalhar, né? Diante da concorrência extrema e dinâmica, eram super lentas e dependentes das ordens da matriz, por tal motivo, o lançamento tardio do motor bicombustível e a demora da substituição do Ford Ka. Como a decisão da expansão da unidade de Camaçari, que tempos estava operando muito acima da capacidade máxima e totalmente despreparada para atender a demanda nacional, que estava alta. Em consequência da sua produção, acabou por cair um pouco no ano, bem como em vendas internas de seus carros melhor posicionados no mercado, onde o Ford Fiesta estava em 7ª posição e o Ford EcoSport estava em 9ª posição. As vendas do carro melhoraram bastante graças à redução de preço, porém isso não impediu que ele passasse para o posto de 22º no ranking nacional de vendas. Resultado final, um recuo na participação na produção nacional de automóveis e caminhões de 12,9 para 12,3. Ao início do ano de 2007, foi oficialmente mostrado a reestilização do Ford Fiesta, onde ele foi mais concentrado na parte dianteira do veículo, com grade retangular com um novo conjunto óptico,
de dupla parábola com um capô e para-choque, além de detalhes de acabamento interno buscando melhorar o aspecto e a qualidade dos materiais utilizados. No caso, o isolamento acústico foi reforçado e o painel levemente modificado com bocais de ventilação e marcadores analógicos. E para a parte traseira foi mínima a modificação, resumindo com o remanejamento das lentes e com um para-choque no formato assim da base do para-choque. Com mecânica inalterada na versão Trail foi colocada estribos laterais e um falso quebra-mato, além do bagageiro de teto e roda de liga. Poderia também ter direção hidráulica, roda de liga, ar-condicionado, trio elétrico, som com MP3 e eram itens de série. Ao mesmo tempo foi trocada a nomenclatura das demais versões, como a básica First passou a se chamar Fly e a superior se tornou de Trend para Pulse. O motor 1.6 Flex foi aplicado para a picape Courier e o Fox argentino no último caso com excelentes resultados, transformando o carro no segundo da empresa especializada, numa das melhores categorias. Ao mês de outubro saiu a revisão da estética do Ford EcoSport, que perdeu seu design limpo, trocando pela estética rude das picapes americanas, o que acentuou o caderno de automóvel do jornal O Globo, na edição de 24 de outubro do ano de 2007. Toda a frente ficou mais agressiva, sendo reforçada com para-choque massivo pelo desenho da grade em H. E na traseira só tiveram mudanças nas luzes de freio e sinalização. Foram salientadas através dos elementos circulares com o para-choque e recebeu falsos reforços laterais. Teve o painel renovado e muito acabado, com o banco do motorista ganhando regulagem na lombar. Isso foi dada a redução de ruídos na carroceria como novos opcionais, podendo ser o computador de bordo e comandos no rádio na direção, além de alerta de velocidade, porém a mecânica permaneceu sem alterações. Ao mês de dezembro, finalmente foi apresentado o tão esperado carro de entrada da Ford, que era o novo Ford Ka. Ele resolveu a maior parte das deficiências do seu modelo antecessor, que se tratava de um porta-malas pequeno e um banco traseiro que faltava espaço. O veículo de linhas e vincos nada harmônicos, porém isso era para retirar a referência da aparência do antigo modelo, já que do seu antecessor, na verdade, ele foi só aproveitado as portas e o para-brisa e utilizava a mesma plataforma com adição de 21 centímetros, deixando o carro com 3,88 metros e espaço de porta-malas de 263 litros. O novo Ford Ka passou a ser construído na unidade de São Bernardo do Campo com motorização como opcional 1.0 Flex de 70 cavalos a gasolina e 73 cavalos a álcool, e a motorização 1.6 Rocan, que foi uma das heranças, foi o ótimo comportamento dinâmico que o Ford Ka tinha. Ele tinha testes realizados pela revista Car and Drive, que comparou ele com o Volkswagen Gol, Renault Clio, Fiat Palio e o Chevrolet Celta na categoria 1.6, e com o Fiat Palio, Peugeot 205 e o Chevrolet Corsa na categoria 1.0, tendo o Ford Ka melhor desempenho entre todos eles, mas com uma crítica que o veículo não caiu nas graças do consumidor e permaneceu entre a 10ª e 8ª posição no quesito vendas. No campo dos comerciais, a Ford se associa com a fabricante gaúcha de carrocerias Randon, ao qual inaugurou uma unidade junto uma unidade em São Bernardo do Campo, destinada à customização de caminhões, podendo atender a uma demanda de 700 unidades mensais, que foi chamada de Mod Center. Em junho foi adicionada mais capacidade na tração do cavalo mecânico C4432, que foi renomeado devido ao aumento para 45 toneladas, ao qual passou a se chamar de C4532E. Fazendo um contraponto, a montadora lançou um caminhão leve, que era o C712, destinado a atender o setor de transporte de cargas urbanas, com motorização Cummins B de 120 cavalos, e esse foi apresentado em duas distâncias de entre-eixos. Na versão V, o C tinha 2,8 metros, e na outra versão tinha 3,9 metros, com capacidade de carga elevada, na verdade. Para a 16ª edição da Fenatran, a Ford apresenta um protótipo da Ford F4000 4x4 com chassi longo,
com frente da picape Ford F-150 como opcional e lançando como programado para chegar ao ano seguinte no mercado brasileiro. Ao ano de 2007, o mercado de caminhões esteve em alta e com isso a Ford, com sua política de preços baixos e flexibilidade nos lançamentos, conseguiu ocupar diversos nichos de mercado, fazendo com que tivesse um crescimento de 33%, pouco acima da média, porém mesmo assim a sua produção total caiu mais uma vez, fazendo com que a montadora não tivesse lucro ao ano de 2007. Para o ano de 2008, a montadora ocupava a quarta posição como produtor de veículos nacionais, com a participação de 10% no mercado e terceiro maior montador de caminhões no Brasil, ocupando 20% do mercado, e o maior importador de automóveis, sendo os modelos Focus, Fusion e Edge, além da Ford Ranger importados. E na produção nacional nós tínhamos o Ford Ka, o EcoSport, o Fiesta e a Ford F-250. O papel da filial brasileira se tornou algo secundário devido à política global da Ford, onde eles se preocupavam apenas com o lucro, tornando o Brasil como uma filial para montar carros de entrada e importando os demais modelos. Por conta disso, afetou diretamente o futuro da companhia em território nacional, sendo descartada a expansão das unidades brasileiras, visando o crescimento das vendas e redução nos custos. Com muitas demissões acontecendo em São Paulo, a existência da filial em Camaçari era uma das mais eficientes do mundo. Quer dizer, mesmo com tudo isso, ainda a Camaçari ainda estava sendo uma filial muito boa. O presidente da filial brasileira, em suas palavras, ele complementava que já perdemos muito dinheiro no Brasil no passado e a empresa deve cortar com geração interna para realizar investimentos, que é o seu objetivo, e equalizar a produção na América Latina e exportar o máximo de capacidade de suas explorar o máximo da capacidade de suas unidades antes de ampliar. Essa era a política da Ford, estressando um conceito de globalização, indo na contramão dos demais que estavam começando a, digamos, relativizar. Com tal pensamento, a mais antiga fabricante de veículos do Brasil estaria mais uma vez deixando de ser uma fabricante, onde a produção nacional foi colocada de lado em relação ao resultado global da corporação, onde se informava que as próximas gerações da Ford F-250 e do Ford Fiesta seriam transferidas para serem construídas no México, para depois serem exportadas para o Brasil, diminuindo assim a gama de veículos nacionais, e a exportação foi prejudicada pela taxa desfavorável em relação ao dólar. Em novembro do ano de 2009, a Matriz anuncia um novo investimento na filial brasileira, que seria o maior investimento na filial e um dos maiores do mundo, onde foi investido cerca de 4 bilhões de reais durante o período de 2011 a 2015, com boa parte sendo destinadas às unidades no Nordeste, em Camaçari, e a unidade da Troller localizada em Horizonte, no Ceará. O resultado de tudo isso foi que a Ford mantivesse entre os 4 maiores fabricantes nacionais, com participação sendo produzido, que foi reduzido em relação ao ano de 2012, permanecendo no terceiro lugar em matéria de caminhões, porém com declínio de vendas em relação também ao ano de 2012. Com as diretrizes traçadas, em uma década ainda permanecia como o maior importador de veículos no Brasil. Porém, a produção nacional era basicamente de caminhões, pois de picape a gente só tinha uma e 3 modelos de veículo pequeno. Aí, embora acirrada a competição no mercado não foi favorável para a filial brasileira, a montadora era tida com veículos mais atualizados do mercado, mas isso na verdade se dá por conta dos modelos importados, não pelos produzidos. Para 2014, a Ford inaugura a fábrica de motores na unidade de Camaçari, onde temos o lançamento do motor 3 cilindros de 85 cavalos, e ainda temos o lançamento do Ford Ka Hatch, com uma nova motorização de 3 cilindros, câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira, suspensão dianteira McPherson e traseira por eixo de torção, freios a discos ventilados na dianteira e tambor na parte traseira. Desde a versão básica ele vem equipado com ar-condicionado, sistema de som e direção com assistência elétrica, possuindo vários diversos porta-objetos com porta-mala de 257 litros e um sistema multimídia Sync, que era opcional. Dispõe de dispositivo de emergência, que era o primeiro do país, ao qual ele se comunica com o serviço de resgate em caso de acidente grave. Isso era uma coisa muito boa.
O Ford Ka hatch ele chega quando a antiga geração do Ford Fiesta sai de linha, e nesse ano nós temos o Ford EcoSport sendo submetido ao teste dos 60 mil quilômetros da revista 4 Rodas, ao qual foi reprovado por diversos problemas graves no motor, suspensão e acabamento, mostrando a queda da qualidade do veículo, né? E relançamento dos caminhões leves da série F, que estavam fora de linha desde o final do ano de 2012, e 3 modelos foram disponibilizados. No caso, o Ford F350 de 4.4 toneladas, com um rodado simples na traseira, suspensão dianteira Twin Beam, a Ford F4000 de 6.8 toneladas com rodado duplo traseiro, e esses na versão 4x2 ou 4x4. Todas trazendo uma motorização Cummins de 2.8 litros e 150 cavalos com câmbio manual de 5 marchas, ABS e ar-condicionado de série. Ainda temos o lançamento da versão K+, com um motor 4 cilindros de 105 e 110 cavalos, porta-malas com 445 litros e guardas características mecânicas e 38 centímetros mais longo do que o novo K. A Ford prepara estudos para o design no 28º Salão do Automóvel, todos tomando o EcoSport como base, o Storm e o Beauty e Beast. Confrontado pela revista Auto Sport com outros 7 hatches 1.0 nacionais, no quadro foram o Hyundai HB20, o Nissan March, o Volkswagen Up, o Renault Sandero, o Chevrolet Onix, o Volkswagen Gol e o Fiat Palio. O Ford Ka SE Plus foi considerado o melhor, destacando-se pelo desempenho e o pacote de equipamentos em testes semelhantes da revista 4 Rodas, com 4 veículos nacionais, no caso somente o HB20, Gol, o March e o Up, e 2 importados que o Ka ficou em segundo lugar, na verdade. Em testes comparativos da revista Motor Show, nós tivemos com 3 SUVs nacionais, ao qual em 2015 foram testados a Honda RV, o Peugeot 2008 e o Jeep Renegade, e o EcoSport ficou em quarta posição, e o EcoSport perde o primeiro lugar em emplacamentos na categoria para o HRV. O lançamento do Sport na versão esportiva do New Fiesta Hatch 1.6 com adereços na carroceria, ao qual para-choques dianteiros, máscara no farol, saias laterais e aerofólios, porém sem nada de alteração mecânica. O EcoSport 1.6 ele passa a ser oferecido com câmbio automático de 6 marchas e dupla embreagem, e o motor 2.0 acoplado ao câmbio automático, ficando restrito somente a versão mais cara, que era a versão Titanium. Tivemos 10 novidades para a linha Cargo para 2017, com câmbio automatizado Torque Shift para 6 modelos, no caso o 1723 e o Collector 1729R, o 2429 e o 1933T. Este com suspensão traseira pneumática vindo de série. O 1419, que ele substituiu o 1319 em questão de aumento de peso, no caso ele poderia puxar 14 toneladas. O 1519 de 14 toneladas e meia ele passa para 15 toneladas e 400. E os novos vocacionais, que eram o 3129 e 3129R nas versões 6x4 com capacidade de carga de 30 toneladas e meia. O Fiesta com motor 1.0 EcoBoost, o mais potente da categoria, com 3 cilindros, 998 centímetros cúbicos, 12 válvulas e direção direta. Ele chega a 120 cavalos, projetado pela Ford inglesa e importado da Romênia. Possui bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, válvulas com duplo comando do variável, acionado por correia dentada e banho de óleo nas bielas de alumínio, forjado e intercooler. O novo motor foi somente disponibilizado para a versão Titanium Plus, com câmbio automatizado de dupla embreagem e 6 marchas, e não há opção flex. O restante da linha permanece equipado com motor 1.6 aspirado.
tivemos a penalização ainda nesse ano pelo preço excessivo da versão Titanium Plus. O Fiesta EcoBoost foi o segundo colocado em comparação efetuada pela revista Auto Sport com o Volkswagen Up TSI e o Hyundai HB20 Turbo. Teste comparativo da revista Carro, cogitando a economia de combustível entre o automóvel híbrido Toyota Prius e 3 carros nacionais, no caso o Fiesta EcoBoost, o VW Volkswagen Up TSI e o Peugeot 208 1.2, que era considerado o mais econômico do país, o que posicionou a Ford em último lugar. Ainda foram iniciadas as vendas para a Europa do K-Hatch, projetado no Brasil, e lá ele era chamado de K+. A versão Style era a nova versão da linha Fiesta, e a única e discreta novidade da Ford para o salão do automóvel foi o K-Trail, que era uma versão aventureira com rodas 15, na cor verde escura, pneus de uso misto, com suspensão 3,1 centímetros mais alta do que a convencional, molduras plásticas nos arcos das rodas e no teto um adesivo verde escuro e laranja, em duas opções de motor, que poderia ser um 1.0 de 85 cavalos e 1.5 de 110. O novo Export reestilizado no Brasil, que esteve ausente da mostra brasileira para ser lançado somente no mês seguinte no Salão de Los Angeles. O que acontece agora com os 16 anos de disputa jurídica entre a Ford e o estado do Rio Grande do Sul? Eles entram em acordo quanto ao pagamento de indenização pela desistência da montadora em estabelecer uma unidade no estado, depois de receber recursos públicos de infraestrutura e financiamentos. A Ford recua para sexto lugar entre os fabricantes brasileiros de veículos, perdendo 2 posições em relação ao ano de 2015, perdendo para a Hyundai e para a Toyota. E finalmente nós temos uma notícia boa, com o Cargo 1119 sendo o caminhão mais vendido do Brasil na categoria média. Mirando a concorrência com as demais marcas, no caso a Chevrolet e a Hyundai, a Ford lança 2 versões do New Fiesta, no caso SE Plus e a SLE automático com motor EcoBoost de 1.0. No caso a SE Plus ela vem com motor 1.6. E o EcoSport 2018 ele é oficialmente lançado no Brasil, e o carro veio com alterações na dianteira, no caso para-choques, faróis e as lanternas, e no interior que ele ganhou melhor acabamento e melhor isolamento. Foram somente divulgados dados da versão Top Titanium, o que recebeu um novo motor Flex 2.0 de injeção direta, duplo comando de válvulas, o que gerava 170 a gasolina e 176 a álcool, sendo o motor mais potente do segmento. Câmbio automático de 6 marchas, suspensão recalibrada, porém nada assim muito aparente assim no veículo, e a versão 4x4 foi descontinuada. A apresentação das demais versões do EcoSport, no caso a versão básica SE e intermediária Freestyle, ambas com o novo motor 1.5 Dragoon importado da Índia, com 3 cilindros, 12 válvulas, podendo gerar 130 e 137 cavalos de bloco de alumínio e duplo comando variável, além com coletor de escape integrado ao cabeçote e válvulas com tuchos hidráulicos e balancins roletados. Com opções de câmbios para o câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6, extremamente se diferenciando da versão Titanium pela ausência de cromados, rodas menores do que as 15 e 16, e pelos detalhes na cor grafite na grade, retrovisores, maçanetas, rodas e barra no teto. Submetido ao primeiro teste comparativo com os 3 recentes SUVs nacionais na categoria, no caso Nissan Kicks, o Hyundai Creta e a Renault Captur Zen, o Export Freestyle foi posicionado em último lugar novamente. Apesar do excelente conteúdo e da moderna mecânica, perdeu para todos em questão de espaço interno e volume de bagagens, além de ser o único a apresentar um pneu step montado externamente na tampa traseira de abertura lateral, inutilmente aumentando assim o compartimento total, dificultando o acesso ao porta-malas.
Esse teste do portal Best Cars, entre o EcoSport, o Nissan Kicks e a Renault Captur, o carro da Ford ele se posicionou em primeiro lugar entre 14 dos 18 itens avaliados, destacando o motor, suspensão e custo-benefício. Outra avaliação desses SUVs, feita pela revista Carro, comparou o Freestyle, o EcoSport Freestyle, o Honda WRV EXL 1.5 CVT, o Nissan Kicks SV 1.6 CVT, e o veículo da Ford seguiu na frente com destaque nos quesitos conectividade, segurança, conforto da rodagem, potência específica, transmissão, dirigibilidade, direção e a sua estabilidade. E o Ford Ka ganha a versão S, que ele ficaria entre a SE Plus e a ESL. Na edição da Fenatra deste ano, nós temos o lançamento do Cargo 19 para 16 toneladas com 189 cavalos e 6 marchas. Vocacionado para distribuição de bebidas, preparado para para implementação de carrocerias rebaixadas, também apresentado o projeto do Cargo Connect, que era um projeto conceitual, trazendo toda a tecnologia já embarcada, já disponível em automóveis, adaptados para as funções de um veículo de carga. O conceito utilizou como base o protótipo 2429 8x2 e sua primeira aparição oficial foi no evento, e a Ford aproveitou o evento ainda para divulgar o Safe Cap, que era um boné dotado de um software com acelerômetro e giroscópio que detectava a sonolência do motorista, alertando com sinais sonoros, visuais e vibratórios. Também foram submetidos aos testes Latin NCAP, a versão hatch do K e o sedã K+, onde eles obtiveram, na verdade, nota 0 na questão proteção. Isso é um perigo, né? Houve também atualizações estéticas na linha New Fiesta, no caso no hatch. E colocado no mercado a versão EcoSport na versão PCD, que era para pessoas com deficiências, e o modelo selecionado foi a base SE de 1.5 com câmbio automático, que deu origem ao modelo Direct, que seria lançado em fevereiro do ano de 2018. O lançamento do EcoSport Storm, que passou a ser a versão mais cara da linha, que era a única que continha a tração 4x4 disponível no Brasil, o carro veio com usuais adereços na cor preta e grade também na capa do retrovisor com pneu reserva. O nome do modelo era aplicado em letras garrafais e trouxe um motor 2.0 flex de 170 cavalos a gasolina e 176 a álcool, câmbio automático de 6 marchas. E como os modelos anteriores, tração integral por demanda, suspensão totalmente independente, conteúdo e acabamento que foram situados entre as versões Freestyle e Titânio. Nós tivemos também a apresentação internacional do design do K Freestyle, na versão hatch com suspensão elevada ao estilo aventureiro, categoria agora batizada de Compact Utility Vehicle. Pela Ford, e o desenvolvimento também de equipe mista de brasileiros, indianos e chineses, que seria lançado nos 3 países ao ano de 2018. Nada foi informado sobre os equipamentos e versões de conteúdo mecânico. Alegando necessidade de redução do preço, o EcoSport eliminou os 5 airbags da versão SE Direct e também na versão Freestyle, mantendo somente os 2 frontais que eram exigidos por lei. Nós também temos o lançamento da linha Cargo, trazendo o motor Cummins com potência elevada para 306 cavalos e 16 mais torque. As versões entre 17 e 31 toneladas foram agraciadas com motor. No caso, daí nós temos o 17.331 rígido, 17.330, o 17.31 rígido, 17.31T e o cavalo mecânico 2431 6x2, tanto na versão manual quanto automática. O 2631 6x4, 3031 8x4 e o 3131 6x4. Também nós temos o lançamento da marca Omnicraft, oferecendo peças de reposição para veículos de qualquer marca, coincidindo com a comemoração do aniversário de 50 anos da planta de Taubaté.
E isso iniciou a produção do novo câmbio manual MX65, mais preciso de 8 kg, e muito mais leve do que os atuais, além do motor tricilíndrico Dragon 1.5, reputado e o aspirado mais potente do mercado brasileiro. Para produzir, a fábrica foi modernizada, recebendo 44 robôs, passando a operar sob o conceito de Indústria 4.0, com processos altamente automatizados e conectados em rede. Anunciando também um lançamento de um pacote tecnológico que era o Ford Connect, a ser disponibilizado na linha Cargo a partir de outubro. O desenvolvimento com base no protótipo Cargo Connect, apresentado na Fenatran ao ano de 2017, compreende uma central multimídia, serviço de telemetria e rastreamento aliados a contratos de manutenção por quilômetro rodado. O início das vendas da versão aventureira do Ford Ka, no caso o Ka Freestyle, trouxe os novos para-choques com elementos externos usuais da categoria, apliques no para-choque, rack de teto e rodas de liga na cor grafite. O carro chega com um novo motor 1.5 flex de 3 cilindros, com 128 cavalos a gasolina e 136 a álcool, com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6, freio a disco ventilado na dianteira, com assistência elétrica nos pneus de asfalto e suspensão reforçada e recalibrada, e um vão livre pouco alterado, e a carroceria foi reforçada com materiais mais rígidos e novas barras protetoras nas portas, além de um interior que recebeu um acabamento de qualidade e os equipamentos de série, que a linha K fica restrita nas versões S, com motor de 1 litro e o Freestyle. Atualizações para o restante da linha K. Agora nós temos um motor 1.5 trilíndrico e o câmbio automático, acompanhado nas melhorias mecânicas e estruturais já apresentadas no aventureiro Freestyle, tanto no hatch quanto no sedã, mas não denominado mais é o K+. Tiveram alterações na grade, para-choques, ambos ganharam um novo topo de linha. No caso, o Titânio, com detalhes cromados nos para-choques e nas grades, que agora vinham com barras cromadas apenas no sedã. Dentre os itens exclusivos da série vinham airbags laterais e cortina, controle de estabilidade, tração de câmera de ré e assistente de partida em rampa. Isso poderia ser acionado por botão. Bancos de couro, e o banco traseiro ele era dividido inclusive na versão sedã. Com o lançamento do Cargo 3031, que era o primeiro caminhão 8x2 da marca, com motorização Cummins de 306 cavalos e duas opções de transmissão, podiam ser tanto a manual de 9 marchas quanto a automatizada Torque Shift de 10, eixos direcionais nas duas opções de entre-eixo, de 5.3 e 6 metros, e capacidade de carga de 29 toneladas, na verdade. A novidade para o 30º Salão do Automóvel foi somente 2 modelos conceituais na linha nacional, o Ka Urban e o Warrior, que era um sedã aventureiro, assim, que eu acho que não teve tanta influência assim no mercado, e o EcoSport 1.5 Titânio sem o pneu step externo. A menos da tampa traseira, nada foi mudado no estilo da carroceria previsto com o lançamento para o final de 2019, e o carro viria equipado com pneus Run Flat, que permitiam rodar até 80 km sem pressão e 280 km com aplicação de reparador de furo. Embora uma participação levemente menor, a Ford se mantém em quarto lugar entre as marcas de carro no Brasil e terceiro lugar no segmento de caminhões. E também ela levou a perder o terceiro lugar para a Volvo na questão de vendas. Nós temos um comunicado oficial que anuncia o encerramento definitivo da fábrica de São Bernardo do Campo, decisão tomada com a função do prejuízo de 678 milhões nas operações sul-americanas em 2018. A planta originária da Willys Overland do Brasil produz caminhões leves e a linha F, além também dos caminhões da linha Cargo e o hatch Fiesta. Foi também informado para o retorno à lucratividade e sustentabilidade das operações que a Ford deixará de atuar no segmento de caminhões. De os 2.800 trabalhadores serão afetados pela medida, e a decisão é essencialmente surpreendente ao constatar a ótima posição da marca no mercado.
Isso em 2011 e foi a segunda em semi-leves e terceira nas categorias leves e semi-pesados. O segmento que avançou em 46,4 por ano, tanto que por isso que também não dá para entender muito o motivo. Após os entendimentos com a empresa no dia 2 de abril, os trabalhadores da Ford suspenderam a greve de 42 dias contra o fechamento da unidade de São Bernardo do Campo e a linha voltará a operar 2 dias por semana para atender a demanda residual dos caminhões e dos automóveis da linha Fiesta. O último dia do mês, o acordo final foi firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, incluindo apoio psicológico, bonificação por tempo de casa e requalificação profissional. Alegando o excedente de 700 funcionários decorrente da queda nas exportações e menor demanda pelo EcoSport, no dia 8, a Ford abre o programa de demissão voluntária na unidade de Camaçari. O Focus ele volta a ser produzido na Argentina e, em função do encerramento da produção do Ford Fiesta em São Bernardo do Campo, a Ford demite 160 funcionários da unidade de motores em Taubaté. Para 2020, nós temos o EcoSport Freestyle com teto, retrovisores, grades e coluna pintados de preto, com detalhes em grafite nos para-choques. Antes do previsto, a Ford encerra a produção do New Fiesta com mais de 2 milhões de unidades produzidas em 23 anos e 750 demissões na unidade de São Bernardo do Campo. A Caoa ela firma um acordo com a Ford para aquisição das instalações no município paulista de São Bernardo do Campo, e o EcoSport da segunda geração atinge 500 mil unidades fabricadas desde o lançamento, quando foi lançado ao ano de 2003. Mais de cerca de 1,2 milhões de veículos desses foram produzidos não só no Brasil, né? Sem chegar ao acordo com a Caoa, as negociações para a venda da unidade de São Bernardo do Campo, a Ford encerra de vez a produção de caminhões no Brasil ao dia 30 de outubro, com 650 funcionários sendo demitidos. 110 demitidos também no campo de prova de Tatuí, e a intenção da Ford seria vendê-lo ou simplesmente encerrar. A administração da Ford informa que tem intenção de produzir mais 2 modelos em Camaçari, porém para novos investimentos sejam aprovados por Dearborn, seria necessário que a fábrica se tornasse mais viável, o que envolveria uma reestruturação interna com foco no custo da mão de obra. O presidente da Caoa informa dificuldades nas negociações com a Ford e o BNDES, que tornam remota a possibilidade da aquisição da unidade de São Bernardo do Campo, ao mesmo tempo que o jornal paulista cita que a chinesa BYD estaria interessada no negócio. As vendas internas da montadora se tornam estáveis, 1.000 unidades abaixo de 2018, e a melhoria geral do mercado, contudo, leva a empresa a retroceder 10,1% em participação, e também em produção de automóveis, que caiu para 15,2%, correspondendo a 9,3% total fabricado no Brasil. Isso e por conta da pandemia acontecida em 2020, em 23 de março a Ford suspende a produção em todas as suas unidades brasileiras, com retorno programado para o dia 13 de abril. Em paralelo, procurando mitigar os efeitos da quarentena, lança o canal virtual de atendimento Compre Sem Sair de Casa e adia por 3 meses o pagamento das parcelas do financiamento. Sucessivamente postergada, a retomada da produção ainda não havia ocorrido até o final de maio, e a Ford anuncia a venda da unidade de São Bernardo do Campo à construtora São José, especializada em empreendimentos comerciais e residenciais. A parte das instalações será mantida para o setor logístico da compradora. E no dia 22, inicia a retomada na produção em Camaçari. Ao dia 1º, nós temos o início da produção em Taubaté, porém, sem qualquer negociação prévia com os trabalhadores, autoridades estaduais e federais, a Ford comunica o encerramento imediato e definitivo de toda a sua produção no Brasil, sendo desativadas as unidades em Camaçari, Taubaté, além do fechamento da fábrica da Troller no Ceará, envolvendo a demissão de mais de 6 mil funcionários,
A empresa operará no Brasil somente com produtos importados, inclusive da Argentina e Uruguai, sendo mantidos os centros de desenvolvimento de produtos na Bahia e o campo de provas em Tatuí. O governo da Bahia ela se mobiliza para identificar interessados na aquisição das instalações de Camaçari com o fruto do contatos do governo do estado com o embaixador da China. 4 empresas daquele país teriam manifestado algum interesse no negócio. A Shangan, a GAC, a Geli e a Great Wall. O governo da Bahia também visita embaixadas da Coreia do Sul, Índia e Japão, dando continuidade à busca da solução para a ocupação da planta da Ford na Bahia. E a Ford convoca todos os funcionários demitidos em Taubaté e Camaçari para a produção de peças de reposição, mas ninguém atende a convocação. Os empregados das agências paulistas e trabalhadores de Taubaté realizam manifestações conjuntas, tanto na cidade de São Paulo quanto em Taubaté, em protesto pela decisão da Ford de descredenciar 169 concessionárias, reduzindo drasticamente a rede de venda de 283 para 120 lojas. Associações de concessionários Ford rejeitam a proposta de indenização do fabricante e o descredenciamento de suas lojas. Com isso, os trabalhadores de Taubaté também rejeitam a proposta de indenização e permanecem em greve pela reabertura da fábrica. Acatado um pedido liminar da Justiça do Trabalho da Procuradoria-Geral da República, proibindo a dispensa coletiva dos trabalhadores de Taubaté e Camaçari sem prévia negociação coletiva com a entidade sindical, bem como vetado a negociação individual e a suspensão dos pagamentos dos salários e licenças remuneradas. A ação no Tribunal de Justiça da Bahia suspende a liminar, liberando a Ford para demitir todo o quadro de funcionários em Camaçari sem acordo sindical. Eu acho que isso não foi legal. E diante da recusa dos trabalhadores de Camaçari a voltarem ao trabalho para a fabricação de peças de reposição, a Ford passa a convocar também lesionados, afastados e demitidos. Segundo o sindicato local, o telegrama enviado aos funcionários advertia que medidas seriam tomadas caso não fossem atendidas à convocação. Que medidas se eles iam demitir todo mundo? Os trabalhadores das unidades de Camaçari entraram em acordo com a Ford para retomar o trabalho a partir do dia 23 para a produção de peças para o mercado de reposição, e a montadora continuará a pagar o salário integral de todos os funcionários, mesmo os não convocados. Para que concluam as negociações para a demissão coletiva, também os dias parados em greve serão pagos. Duas notícias simultâneas que se espalham com brutalidade, sendo conduzidas à retirada da Ford como fabricante em Camaçari. 900 carrocerias montadas para o carro, K-Sedan e o EcoSport foram destruídas e vendidas como sucata. E em São Bernardo do Campo foi iniciada a demolição da histórica fábrica da Willys em Taboatão, inaugurada em 1954, que foi adquirida pela Ford em 1967. É uma pena que a fábrica da Willys foi demitida, né? Mas é isso, amigos. Esse foi o fim da Ford no Brasil, né? Onde provavelmente foi decisão da matriz, né? Afinal de contas, para a matriz, a filial brasileira nunca marcou muita coisa. Mas é isso, amigos. Gostaram de conhecer a parte final da história da Ford do Brasil? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuita, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like. O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau.